Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Inovação, transações financeiras digitais, agilidade nos processos. Nosso tema hoje é a tecnologia a serviço do desenvolvimento. E obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã. Tem reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e faça também o seu comentário. O Rio pode ser a capital da inovação? Pelo menos no decorrer dessa semana, o Rio será. Começa na terça-feira a Rio Innovation Week. A primeira edição da feira, em janeiro desse ano, foi considerado o maior evento e o mais completo de inovação e tecnologia da América Latina. Hoje vamos entrar neste mundo cheio de palavras e expressões em inglês. Vamos falar de startup, criptomoedas, bitcoins, blockchains e muito mais. Com Carlos Júnior, cofundador da Rio Innovation Week, e Guilherme Balvorcel, CEO da Tesos no Brasil. Vamos começar desvendando os mistérios do vocabulário, né? Desse mundo da tecnologia. Por que a gente não tem mais presidente de empresa, agora todo mundo é CEO? Acho que para deixar um pouquinho mais chique, né? Então, os presidentes viraram C-level, presidente e vice-presidente agora é tudo C-level, CEO, CTO, COO, que é chefe de informação, chefe de operação, né? E os diretores viraram heads. Eu sou head disso, head daquilo, tudo é head. Então, eu acho que é basicamente um dialeto para modernizar aí essa cultura, para mostrar, ó, estamos falando de um outro tipo de cultura organizacional. Eu acredito, assim, somando ao Carlos, eu acredito que antigamente você tinha presidente, vice-presidente, e aí só depois você tinha os diretores, você sempre teve uma estrutura muito verticalizada. Quando você tenta horizontalizar, né? Tenta, porque quando você botar esses nomes não significa só que você está horizontalizando. É porque a gente tem essa cultura, né? Uma cultura de anos e anos de uma estrutura vertical. E que você tem um presidente, o vice-presidente é o que faz tudo. E hoje em dia você tem o CEO, que ele tem um papel estratégico, mas ele está lado a lado com o CEO, que tem um papel de operação, CTO, que tem um papel de tecnologia. Aí você tem CMO, dentro desses Cs, desses vários Cs, você tem o CMO, que é o Chief Marketing Officer, o CSO, que é Chief Sales Officer, exatamente para que você consiga colocar no nível de vice-presidente e presidente cada departamento. E aí, embaixo deles você ainda tem o head por cada sub-área, que é o que o Carlos falou, que seriam os diretores. Mas, de novo, eu acho que a gente está buscando a terminologia em inglês, mas para tentar, de alguma forma, aplicar aqui o que é feito lá fora, que é horizontalizar a empresa. Mas não podia ser em português? Podia ser em português. Ou o mundo vai ficar tão globalizado que vai ser um idioma só? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que, como as startups têm que estar preparadas para alcançar o mercado mundial, eu acho que assumir uma nomenclatura, um dialeto internacional e único, eu acho que é um ponto de partida. Então, por isso que se assume, né? E uma startup? Não é uma empresa, é uma startup. Como é que a gente reconhece uma startup? A startup, assim, tem várias definições. Eu gosto muito da definição mais acadêmica. Startup é aquela empresa que é de tecnologia, voltada para ser escalável. O que significa ser escalável? É você ter um aumento de receita separada do aumento de custo. Porque quando você está falando de economia real, de empresas de navegação, indústrias, você tem uma curva em que a receita segue o custo, né? Então, você vai aumentar a receita, você tem um custo direto ou indireto, mas aquele custo vai seguindo de alguma forma e você tem um aumento de margem ou diminuição de margem. A startup ela é para ser escalável e quando a gente fala escalável é que a receita descola dessa curva de despesa. Quer dizer, a receita fica muito acima da despesa. Exato. Eu gosto, assim, essa é uma definição clássica, né, Guilherme? Eu gosto de uma definição que uma startup são um conjunto de hipóteses procurando essa validação, tá? Então, para deixar mais simples esse conceito, e eu tenho estudado bastante uma das minhas referências, que é o Steve Blank, que é o papa das startups, que inventou o conceito
Customer Discovery, né? Assim, como é que você fala e consegue descobrir o seu cliente, e que eu vou ter o prazer de entrevistar lá no Rio Innovation Week. Né? Vamos falar já, vamos entrar aqui no evento. E ele fala sobre isso, que antigamente se acreditava que uma startup era uma corporação pequena. E não é. Por quê? Exatamente. Qual é a grande diferença? É como se fosse uma empresa de estudantes, né? É uma corporação pequena. É. Mas qual acaba sendo a grande diferença? Que a corporação ela já tem um modelo de negócio feito e ela geralmente já tem um produto estabelecido. Então, principalmente antigamente, você criava uma empresa por um produto e você ia mantendo aquele produto pelo resto da vida e ia ganhando dinheiro com aquele produto. O mundo mudou e a startup ela traz o conceito que você tem que estar se reinventando. Então, a startup ela lança produtos novos toda hora, novos recursos. E com isso, a corporação não consegue acompanhar, porque a corporação ela pega aquele produto e cria uma série de processos e regras que impedem ela de ficar lançando. E a mudança é demorada, né? Não consegue, porque essa burocracia que é inerente para ela replicar esse modelo do produto e ganhar escala, ela mata a inovação. Então, por isso que hoje tem esse... E os unicórnios? As unicórnios, né? O unicórnio, na verdade, é algo que se estabeleceu e até hoje, na verdade, é um modelo que... É parte de um modelo que a gente o mercado vinha copiando até 6 meses atrás, que é fazer a empresa valer $1 bilhão no valuation, no valor em que o fundo de venture capital ou no IPO, que é quando a gente... IPO é quando lança as ações na bolsa, né? Na oferta pública. Então, quando lançar na bolsa, ela tem que ter essa avaliação de $1 bi, aí é considerado unicórnio? Não necessariamente. A ideia é que ela tem um valor acima de $1 bilhão. Mas hoje em dia esse modelo faz parte de o unicórnio é só a ponta desse modelo de negócio. E esse modelo de negócio cada vez vem sendo questionado mais. Porque quando a gente falava do Facebook, ele corria atrás de investimento, então o valor da empresa mudava a cada rodada de investimento. E aí ele fazia N rodadas. Fez 100 rodadas, provavelmente, no Facebook. Mas o Facebook ele tinha 1 milhão de usuários entrando a cada mês. Logo, em menos de um mês, ele tinha mais de 1 milhão de usuários entrando a cada semana. Quer dizer, os números são estratosféricos, né? Aí depois por segundo, depois por milissegundo. E ele não queria, o Mark Zuckerberg não queria estragar a experiência do usuário. Ele falava assim, olha, eu tenho 1 milhão de usuários entrando por segundo, mas eu não quero estragar a experiência dele. Então, e eu ainda não sei como monetizar, então eu preciso de dinheiro, capital intensivo de fundos de investimento. Então, o unicórnio ele vem desse modelo, e aí os fundos iam botando dinheiro. Né? E aí você tinha séries, rodada anjo, rodada seed, tem várias nomenclaturas, rodada A, rodada B. Rodada é cada vez que faz um aporte, um investimento, né? Cada vez que o investidor vai e bota dinheiro naquela empresa. Agora, tudo isso vai ser falado agora, essa semana, agora começando na terça-feira, na Rio Innovation Week, né, Carlos? Sim. Innovation Week é um evento que é importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil, porque é o ponto de encontro desse tipo de discussão. Né? Então, eu acho que o Rio Innovation Week ele tem um formato que é único no mundo inteiro, porque eventos muito grandes como o Rio Innovation Week, que são para mais de 50 mil pessoas e você não tem só o público especializado, na realidade o Rio Innovation Week é feito para o empreendedor, né? Você precisa se organizar e gerar negócio. Então, o que eu estou querendo falar? Quando você entra num evento muito grande, o Rio Innovation Week deve bater quase, a gente planejou 700, mas deve bater quase 1.000 palestrantes em 20 palcos simultâneos. Se você é uma pessoa da saúde, você fica meio perdida. Cara, que trilha eu sigo? Quem eu assisto? Porque você tem 20 pessoas falando ao mesmo tempo. Então, o que a gente entendeu e a gente criou esse novo modelo, esse novo conceito no mundo inteiro? A gente tem pequenos eventos dentro do grande evento. Então, você vai ter um evento de saúde dentro do Rio Innovation Week, você vai ter um evento de água dentro do Innovation Week. Com isso, você está perto da sua tribo. Então, como é que funciona esse evento? Funciona da seguinte forma, você tem um palco, onde ali os palestrantes estão falando o que está acontecendo, que está impactando o seu setor na parte de inovação e que vai mudar ele. E aí você fica, caramba, como é que eu me preparo para esse cenário? E aí você olha para o lado, tem as startups e os fornecedores tradicionais com as suas inovações para te ajudar a se preparar e para você ser competitivo. Então, com isso, você consegue não só gerar negócio,
quanto você está perto da sua tribo. Então, se eu sou de saúde, eu vou ficar lá os 4 dias na saúde, que eu vou entender o que está acontecendo e vou discutir negócios com os meus pares. E as coisas realmente andam num ritmo muito maior do que a gente estava acostumado anteriormente, né? O evento, você tinha evento uma vez por ano, agora a Rio Innovation não, né? Teve em janeiro e esse ano já está, a segunda edição já está dentro do primeiro ano. Então. O ritmo é frenético, né? O Guilherme, que é especialista em metodologias ágeis, né? Então tem que ser tudo rapidinho. Tem que ser ágil porque é igual na startup. Vão surgindo os desafios e você tem que superar os desafios. O desafio que a gente inventou na edição passada, que esse evento era do ano passado, foi a Covid. Então, a gente não conseguiu fazer em novembro do ano passado porque a Covid se instalou e a gente teve que alterar a data, atrasando o evento, modificando ele para janeiro. Mas a gente não queria deixar de fazer esse evento esse ano. Então, a gente assumiu o desafio de fazer 2 eventos no mesmo ano e o evento está entregue, assim, vocês vão ver, assim, muito legal, com muita experiência e superior ainda da primeira edição. Né? Então, foi um desafio, missão dada, missão cumprida e a startup é assim mesmo. Eu acho que uma coisa que foi muito legal que os organizadores conseguiram, exatamente como ele estava falando, de criar as trilhas por área, eles conseguiram trazer as grandes corporações, trazer as startups, trazer a academia. Então, dentro da área de saúde, por exemplo, eu estava com um amigo meu que é médico, que trabalha numa grande corporação de imagem médica, listado em bolsa e tudo mais. Ele vai estar lá representando a corporação. Ele também é professor da UERJ, então vai ter um stand da UERJ. Então, assim, essa troca, né? O tradicional, o moderno. E isso é muito legal. A startup, a unicórnio. Conseguir todos os públicos. Os públicos e as empresas, academias e startups cariocas. Então, assim, isso acho que é um dos grandes ganhos do Rio Innovation Week. Isso é muito legal porque, geralmente, em eventos nichados, evento de inovação, você tem só o público de inovação. Lá a gente tem o empreendedor, mas a gente tem o investidor, mas a gente tem o executivo da grande corporação, a gente tem o poder público, a gente tem o acadêmico, o estudante e o pesquisador. Tudo reunido no mesmo público, que é essa mistura que dá esse efeito tão benéfico para a nossa cidade, para o nosso país. Fala um pouco para a gente dessas metodologias ágeis, né? Tem que ser tudo rápido, faz rápido. Metodologia ágil, ela vem, na verdade, do inglês de Agile Methodology. E Agile, em inglês, não está ligado a ser rápido, está ligado a ser eficiente, está ligado a ter a colaboração. E quando a gente traduziu, igual o filme, quando a gente traduz nome de filme, e aí fica tudo meio diferente, quando traduziram para o português, traduziram para metodologias ágeis. E ágil no Brasil, em português, principalmente no Brasil, está ligado a ser rápido. Mas a metodologia ágil ela foi criada entre 1950 e 70 pela Toyota, que é uma inovação mesmo, nasce de 3, assim, sempre gosto de explicar isso, de 3 motivos. Primeiro é sobrevivência. Né? Foi assim que nasceu o fogo, foi criado o fogo, a roda, a roldana, que precisava subir aquelas pedras gigantes para construir as pirâmides. Depois vem da sobrevivência, vem a dor, que é tanto perguntado para o startup. Qual é a dor que você soluciona? Qual o problema? A gente está numa banca aqui, eu e Carlos, a primeira pergunta que a gente faz... Pois é, problema virou dor. Virou dor. Nós temos todo um dicionário agora para o mundo, tem um dicionário startupês. mundo corporativo, né? E o terceiro é a competitividade. E o Kanban, a metodologia ágil, uma das primeiras delas, né, é o Lean e o Kanban, nasceram da competitividade entre a Ford e a Toyota para construir carros. Enquanto a gente tinha o modelo fordista de linha de produção, a Toyota queria entregar o just in time, né? Entregar toda vez que tinha um pedido. E aí nasceu a metodologia ágil, que nada mais é do que você controlar o que tem para fazer, o que está sendo feito e o que terminou, de forma que a entrega fosse mais eficiente. A tradução para o português foi, por acaso, infeliz, porque a gente bota ágil e fala que a gente vai ser mais rápido. Na minha aula até bota um gifzinho do Jim Carrey, quando ele está naquele filme que ele está respondendo vários e-mails muito rápido. Então eu falo assim, não é isso. É sobre ser mais eficiente. Ser mais rápido por conta da metodologia ágil é uma consequência, tá?
Carlos, a gente vai ter, você já falou de um palestrante, mas nós vamos ter uma série de palestrantes nacionais e internacionais super craques, super conhecidos, várias estrelas, né? E aí eu queria que vocês falassem o que cada um vai falar, qual é o interesse, né, da palestra de cada um. Vamos começar com o Spike Lee? Então, eu acho que todos, pela primeira vez eu acredito que você tem um time tão forte, principalmente palestrantes internacionais vindo para o mesmo evento, sabe? Realmente é um momento muito oportuno para você estar perto dessas personalidades, né? Eu acho que todos eles, apesar de serem de públicos diferentes, você vê um Spike Lee do cinema, você vê um Bruce Dickinson da música, você vê um Forbes da finanças, apesar disso, todos eles têm um tema em comum, que é a inovação e empreendedorismo. Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden. Minha banda favorita. Minha banda também é favorita. E de todos esses nomes, assim, que são nomes famosérrimos, o que a gente mais escuta, cara, eu não posso perder o Bruce Dickinson. Eu não posso deixar de ver, eu não posso deixar de estar perto. De ver o quê? O Bruce Dickinson. Ele é, assim, E ele vai falar de quê? Então, e aí que é legal. Ele não vai vir para falar do Iron Maiden. Ele não vai vir para falar de música. Ele vai vir para falar de empreendedorismo. Porque pouca gente conhece o empreendedor Bruce Dickinson. Todo mundo conhece o vocalista da banda de rock. Então, ele vai vir para falar das iniciativas dele, da jornada, de como ele se programa, do que ele deu certo, das empresas que ele tem, além do Iron Maiden. Então, e da mesma forma vai vir o Spike Lee, o Forbes e todas as nossas personalidades. E que vão Boca falar. Rosa? Boca Rosa da mesma Boca coisa. Rosa. Muitos conhecem a influenciadora Boca Rosa, mas por trás de cada influenciador tem um empreendedor ali. E ela não é diferente. Então, ela vai falar exatamente dessa, vai ser entrevistada pela Camila Farani e vai falar dos desafios que ela teve, como é que ela fez para chegar, o que foi sucesso, dar conselhos. Eu acho que essa é a ideia. O Bruce Dickinson é nos Estados Unidos, aqui menos, né? O Iron Maiden também é minha banda favorita. Óbvio, só o Iron Maiden O Bruce Dickinson é conhecido como o investidor anjo, né? Que é o investidor que entra logo quando o business está nascendo e às vezes não tem nem nada, nem produto criado, é só um PowerPoint. Ele é conhecido como um grande investidor anjo. O investidor anjo é aquele que dá vida à ideia, ao negócio. O termo investidor anjo veio da Broadway, que quando algumas pessoas, para viabilizar as peças, botavam dinheiro e eles eram os anjos daquela peça. E aí nasceu o termo investidor anjo e é mais ou menos isso, né? A gente costuma falar que eles entram naquela fase logo depois dos FFF, Family, Friends and Fools, ou seja, que são ali a sua família, os seus amigos ou os tolos, né? Porque é tão inicial que a certeza é tão grande que só realmente alguém muito próximo seu para apostar dinheiro que te conhece, né? Logo depois dessa fase, entra os anjos. Eles fazem um papel fundamental aportando dinheiro e acreditando no empreendedor. E às vezes nem é muito dinheiro, mas é um dinheiro que é necessário. É o necessário para poder validar as hipóteses que a gente Falando falou. em dinheiro, finanças, essa é a sua praia, né, Guilherme? É a sua especialidade. Conta pra gente o que são criptoativos, criptomoedas e bitcoins. Bitcoin é uma criptomoeda, tá? A gente está passando por essa revolução que é a Web3, que seria a internet 3.0. Eu gosto de deixar bem claro, criptomoeda, elas foram criadas, a primeira delas, mais conhecida delas, é o Bitcoin, mas a gente tem o Ethereum, a gente tem a Tezos, que é a que eu represento, que eu sou CEO no Brasil, na verdade, para a América do Sul inteira, Solana, a gente tem diversas. E o Bitcoin, como é a maior em volume, maior em tamanho de mercado, ele foi utilizado, ele ainda é utilizado, já dei entrevista aqui na Band várias vezes, até para desmistificar. O nome Bitcoin é utilizado muito para quando as pessoas querem fazer algo de forma não lícita, vamos dizer assim, né? Pois essa falta de confiança, de credibilidade é uma segunda pergunta que eu vou fazer. Então vamos dar um passo para trás. Mas e muita gente olha e fala, não, isso é um investimento. Não é. É uma batalha entre as moedas, a criptomoeda. Não é um investimento, você não investe. Tem que deixar muito claro, isso não é um investimento. Pois isso é importante. As criptomoedas, elas serviram
exatamente como a gente falou do IPO, que é quando a ação da bolsa é listada para poder alavancar os negócios daquela empresa, existem os ICOs, que era o Initial Coin Offer, que é tipo a oferta inicial de criptomoeda. Então teve o ICO de cada moeda dessas, e cada moeda dessas trouxe uma inovação. O Bitcoin trouxe o blockchain. O Ethereum trouxe o Smart Contract, que é o contrato registrado, qualquer contrato, qualquer transação, não financeira ou não financeira, no blockchain. Que são as NFTs, são as artes registradas. Está começando a ficar... complicar. Tá começando a complicar. Deixa eu chamar aqui o intervalo e depois a gente... No próximo bloco, Porto Maravilhas. Será que a região portuária do Rio tem potencial para se transformar em Vale do Silício do Brasil? O que acham os nossos entrevistados? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com Carlos Júnior, cofundador da Rio Innovation Week, e com Guilherme Balvocel, CEO da Tesas no Brasil. Guilherme, a gente estava falando das moedas, criptomoedas. Essas moedas, elas pretendem o quê? Vão substituir o real, o dólar? O que é? O sonho, tá? O sonho, que eu acho que é muito difícil, que a gente, em diversas áreas da nossa vida, da vida humana, né? Não só da vida do cidadão brasileiro, a gente tentou unificar o mundo, tá bom? Então a gente tentou a língua, então a gente tentou com o Esperanto, não deu certo. A gente tentou, até através de comércio, criar a União Europeia, criar o Mercosul, para depois tentar unir o globo, né? O mundo numa área livre de livre comércio, não deu certo. A criptomoeda, ela nasceu com o intuito de ser uma moeda única para o mundo, tá? Eu acho que o sonho para ela, o futuro distante, seria que todo mundo usasse a mesma criptomoeda, independente de qual fosse, tá bom? O salário mínimo no Brasil... mas mesmo assim ela já tá super dividida, né, cara? Mas posso dar um exemplo assim, que eu acho que é bem legal? Por exemplo, o Banco Central está planejando lançar a criptomoeda brasileira. É o digital, E aí, o que isso muda para a gente? Tá? Isso muda da seguinte forma. Foi como ele falou, estamos falando de contratos inteligentes. Então, hoje, vamos supor que com essa moeda digital, no seu aluguel, você pode fazer um contrato onde, automaticamente, todo dia 5, ele vai lá e retira do seu banco o dinheiro e transfere para o dono do seu imóvel. Você não precisa mais fazer hoje, receber um boleto e pagar, e o dono do imóvel ficar preocupado se você vai pagar ou não. Porque esse dinheiro já é reservado e já é transferido automaticamente. Isso porque o dinheiro é digital e o contrato também é digital. Quer ver só outro exemplo que é legal? É mais ou menos o que faz hoje o débito automático. Sim, sim. Mais ou menos não, Mas você consegue editar outras regras. Isso aqui vai ficar até dia tal, se acontecer isso, você cobra mais ou menos. Você consegue ter uma inteligência por trás e não só uma cobrança fixa. Quer ver só uma outra coisa que também é bem legal, que é você rastrear. Então, hoje, quando você recebe um dinheiro, uma nota, você não sabe por onde ela circula, para que ela foi utilizada. Então, se você recebeu um dinheiro, você não sabe. Com o dinheiro digital, nas chamadas blockchains, é como se fosse um livro caixa, você registra de mão em mão que está passando esse dinheiro. Então, isso vai melhorar a corrupção, para quem não tem a corrupção, você vai poder ter rastreio por onde o dinheiro passou, e isso tem muita utilidade. Então, esse tipo de controle é muito interessante. Uma vez eu vi uma entrevista do Fernando Gabeira e ele dizia isso. Ele dizia, não existe as sociedades onde não tem menos corrupção, é porque tem mais controle. Não é porque os cidadãos de lá são mais civilizados, são melhores, não. É porque tem mais controle, você tem mais mecanismos que impedem que aquilo aconteça, né? Eu concordo plenamente, e aí é que vem a tecnologia. A tecnologia, ela vem cruzando dados e contando controles que antes não eram possível, e com isso as pessoas estão sendo educadas. Eu acho que o grande ativo que as criptomoedas, os criptoativos trouxeram para a humanidade é a tecnologia que vem por trás, que é o blockchain, tá?
O blockchain nada mais é também, é como ele falou, eu só mudaria ali para o cara, eu sou contador. Uma listinha, né? Não, Eu não sou contador para ter falado um termo errado. Porque o blockchain é o registro de toda atividade em múltiplas partidas. Tá? Enquanto na contabilidade você bota em partidas dobradas, isso é lá para trás, o termo muito mais... Uma coisa, né? Mas ele criou a imagem com muito mais facilidade. É uma listinha de tarefa. Porque, na verdade, é um razão contábil. Só que o razão contábil você registra, toda transação você registra em duas, débito e crédito. E o blockchain você registra em múltiplas entradas. Você pode registrar em 1 milhão de entradas. Ele é perfeito, por exemplo, para o portal da transparência. Pega o portal da transparência do governo, de qualquer entidade do governo brasileiro. Tá? Público, federal, qualquer nível também, federal, estadual, municipal. Vai tentar achar a documentação de quanto gasta o gabinete de algum deputado, por exemplo. É que eu não queria usar algum nome, né? A gente está no meio de eleição, mas algum funcionário público, político, ele tem que ter todos os gastos dele de forma pública, transparente e imutável. O blockchain é praticamente impossível, tá? No portal da transparência atual. O blockchain, ele nasce com essas 3 premissas. Ele é imutável, ele é transparente para todo mundo e com fácil acesso. Então, por exemplo, em vários casos que houveram pirâmides e que utilizaram o nome de Bitcoin, por isso que eu até comentei, eu já até apareci aqui na Band e outros jornais, todos os casos que me chamaram, antes eu pesquisei. Eu consigo entrar na rede e olhar e falar, olha, fulano de tal, não vou nem citar o nome de todos que eu olhei, mas de todos que eu olhei, fulano de tal, que falava que era não sei o que dos Bitcoins, ele nunca tinha transferido um Bitcoin antes de ser preso, ou antes de ter uma busca e apreensão. A primeira transferência dele de busca foi quando teve busca e apreensão na casa dele, ele mandou para a esposa. Então, ele usava o nome Bitcoin para angariar fundos de quem não entende nada, falar que ele dava ganhos expressivos, mas a verdade é que ele nunca tinha feito nenhuma transação no Bitcoin. É tudo público, né? É tudo público. E eu pesquisei nome da pessoa, nome das empresas que ele tinha no nome dele. Nunca tinha feito uma transação. Então, isso é público. Eu posso ter acesso, você pode ter acesso, o Carlos pode ter acesso. Mas é isso, né? A novidade e a ignorância no sentido de ignorar mesmo, né? É um mundo novo, é muito novo para muita gente, para a maioria das pessoas, provavelmente que foi... Eu acho que o maior desafio, na verdade, para o cidadão brasileiro, que aí vem uma jornada, não é só hoje que a gente vai conversar, é uma jornada de anos, 1, 2 anos. Saiu recentemente a última pesquisa, a gente conseguiu mudar um pouco o perfil do brasileiro. O brasileiro antigamente tinha 70% da população brasileira tinha acesso à internet. Na última pesquisa, viram que 90% da população brasileira tem acesso à internet. Mas 90% desses 90% só tem através do celular e para WhatsApp e rede social. Está errado? Não, é ótimo. Então, como é que a gente vai conversar com esse público sobre criptomoeda, criptoativo, blockchain? É o que você falou. Guilherme, está muito complicado. Vai ser sempre muito complicado. Como é o desafio, como CEO de uma empresa de Web3? O desafio é trazer para a realidade do brasileiro. Como é que ele entra no mundo Web3 fazendo um Pix, pagando um boleto? Mas isso já vai fazendo parte do dia a dia dele, né? Quando ele começa a usar tecnologias que antes eram inimagináveis para ele, né? Fazer um Pix. Algo totalmente moderno e digital. Isso aqui, o Brasil está na vanguarda financeira do mundo. Sim. E qualquer lugar hoje, você vai estacionar seu carro, o cara, tô sem dinheiro, me faz um Pix aí. Você está na praia, vai comprar um coco, cara, paga com Pix. É verdade. Então, a tecnologia, quando ela é bem feita, ela se torna muito fácil de ser usada e se populariza rápido. E como eu falei na chamada desse bloco, a Prefeitura do Rio tem um projeto de construir, de fazer na zona portuária, onde vai acontecer a feira, né, a Rio Innovation Week, o Vale do Silício brasileiro. Estamos preparados para isso? O Rio de Janeiro tem condições para isso?
Então, o Rio de Janeiro poucos sabem, mas ele liderou esse movimento de inovação e inovação aberta, startups no Brasil, né? Uma das primeiras aceleradoras, sendo a primeira aceleradora, que é a empresa que ajuda os empreendedores quando estão começando, foi aqui no Rio de Janeiro e deles nasceram empresas muito famosas dessas acelerações, como Maxmilhas, entre outros, né? O que acontece é que esse movimento no Rio de Janeiro estava muito à frente do país e do momento do Brasil. E com toda a crise que o governo do estado teve também, para esse movimento se potencializar, precisa também de muitas políticas públicas e isso se perdeu um pouco nesse caminho. E com isso, outros estados foram ganhando relevância e o Rio de Janeiro ficou um pouco atrás. Mas isso a gente já está recuperando, o Rio de Janeiro já é um dos grandes lideranças e eu acho que agora com o Rio Innovation Week e várias outras iniciativas que estão surgindo, o Rio de Janeiro volta a ter todos os ativos e com certeza vai virar uma referência mundial de inovação. Aliás, você costuma dizer que o Brasil é a capital da burocracia, né? O Brasil é a capital da burocracia, mas eu também acredito... Algum dia deixaremos de ser? Como fazer? Do ponto de vista de burocracia, o Brasil é o primeiro da lista, né? O Brasil gasta em torno de 1.900 horas a empresa brasileira para estar em compliance em dia com a burocracia. Mesmo com a reforma tributária, mesmo com todas as reformas que estão no Congresso, a gente baixaria 600 horas dessas 1.900, então a gente iria para 1.300. O segundo colocado gasta 1.200 horas por ano, tá? Sabe quem é o segundo colocado? Quem é? Bolívia. Então, assim, mesmo com todas as reformas, a gente continuaria sendo o primeiro colocado à frente da Bolívia. Mas, por outro lado, eu sou super fã aqui do carro, porque é o que ele falou, a Sai do Papel incentiva as startups há anos, até eu acho que em momentos em que o próprio Rio de Janeiro não estava preparado para ter uma iniciativa como que ele fez. A minha startup foi incentivada por ele, eu fui incentivado, como empreendedor, fui incentivado por ele. A minha primeira palestra que eu dei em público foi num evento dele. Hoje tenho cachê para palestra e tudo mais, graças a ele. Hoje já está caro, hoje está caro. Eu me dei bem. E acho que uma das coisas que eu acho que a gente conseguiu, o Rio, com todos os problemas que a gente teve, governadores que não deram certo, que têm problemas com a justiça, prefeitos que tiveram problemas com a justiça. Hoje a prefeitura entendeu que ela precisa de iniciativa privada. E mais que tudo, a iniciativa privada entendeu que a gente, juntos, eu, o Carlos, empresas de grande porte, precisamos nos unir, porque independente do prefeito, independente do governador que esteja, se nós estivermos unidos em prol do Rio de Janeiro, as coisas vão acontecer. E o resultado prático dessa união agora é o pagamento de tributos com criptomoedas. E criptomoedas, né? E eu acredito tanto no Porto Maravilha, né? Porto Maravilha é um dos projetos dentro do Porto Maravilha. Eu acredito tanto no Porto Maravilha que a sede da nossa empresa está mudando para o Porto Maravilha também. Muito bem, agora vamos falar um pouco da Sai do Papel, já que o Guilherme introduziu o assunto, vamos falar um pouco da Sai do Papel, né? Porque eu achei esse nome, assim, muito... Foi um dos acertos que a gente teve, né? Sai do Papel. E é em português, olha que coisa bonita. Sai do Papel, é um nome simples que dá o recado, diz o que faz, né? Isso ajuda aí. As empresas, os empreendedores a colocarem os projetos deles em prática, né? Então, é um anjo. Então, também temos anjos. Então, o Sai do Papel nasce... Eu sou investidor anjo já há uns 10 anos atrás. Eu fui convidado para fazer parte de um grupo que foi um dos primeiros movimentos de investidores anjos no Brasil, o Gava Angels. E fiquei apaixonado, fiz a saída da minha primeira empresa para poder me dedicar a mentorar e investir em startups, que basicamente é você ajudar empreendedores nascentes com mentoria, com dinheiro e com conexões, né? Para que eles passem mais rápido e com menos tempo e cheguem ao sucesso.
eu fiquei apaixonado por isso e comecei a trabalhar ali. Só que o que aconteceu, como a gente já falou, que o Rio de Janeiro, que estava de vento em popa, teve esses problemas, e aí eu era um investidor anjo que não conseguia investir em startups do Rio. Falei, cara, precisamos ajudar os nossos empreendedores aqui do Rio de Janeiro a desenvolver as suas empresas. E aí nasce a Sai do Papel. A Sai do Papel nasce em 2017, quando a gente fez o primeiro evento de inovação aqui. Foi um evento gigantesco para a época, mas foi um evento para 500 pessoas. Hoje, olhando assim, 500 pessoas, a gente faz um evento para 50 mil, o quanto era pequeno, mas o quanto foi relevante. E a gente nasceu com 2 unidades de negócio. Programa de aceleração, onde a gente apoiava mais ou menos 100 empreendedores por ano, e um braço de investimento, onde pessoas físicas depositavam dinheiro com a Sai do Papel e a gente investia nesses empreendedores que conseguiam sucesso. Então, a gente começava lá, tirava a ideia dele do papel, validava, cara, eu sei como fazer. E a gente apoiava ele financeiramente. Tá? De lá para cá, a gente vem crescendo. Né? Nosso evento passou de 500 para 50 mil com a parceria com Conecta, com a Base Eventos, com todo mundo. Mas a gente desenvolveu outras unidades de negócio. Então, hoje a gente tem uma unidade de negócio de inovação corporativa, onde a gente atende grandes empresas. Esse ano a gente atendeu mais de 100 empresas, ajudando elas a inovar, né? Cultura, mindset, conectando com startups. A gente aumentou nosso braço de investimento. Hoje a gente fala literalmente com milhares de investidores que a gente se relaciona. E a gente tem uma unidade de hubs setoriais. Hoje a gente lidera uma das principais iniciativas de hubs de energia da América Latina, o que é muito importante, porque energia, apesar de ser um dos pilares do Brasil e do Rio de Janeiro, pouca startup e de inovação tem nesse setor. Então, a gente precisa ajudar ele. É um dos pilares econômicos do Rio de Janeiro, energia, óleo e gás. Né? Quando você lançou a Energy Hub, eu acho que foi É uma oportunidade, Não, né? fantástico. E é lá dentro do Renovation Week que a gente tem uma conferência de energia, onde vão estar os principais atores de energia, as grandes empresas, todos discutindo inovação e num momento muito oportuno, onde o setor energético está se unindo, né? Elétrica, oil and gas e renováveis, e se transformando, né? Sim. Então, novos modelos de negócio. Então, essa é a Sai do Papel. A gente ajuda essas pessoas, o empreendedor, o investidor e a grande corporação a inovar. Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com Carlos Júnior, cofundador da Rio Innovation Week, e com Guilherme Balvocel, CEO da Tesos no Brasil. Nosso vidente aqui da mesa. Ele disse nos bastidores que a gente vai chegar a ser imortal um dia. Nossa, eu queria já ter essa oportunidade agora. Como é que vai ser essa evolução? A gente, quando vai chegar a 120 anos, você já fez uma previsão assim? Então vamos separar aqui em 2 etapas. Existem vários relatórios de futuristas que dizem que nos próximos 20 a 30 anos você vai alcançar uma tecnologia para você viver com saúde até os 20 anos. Né? 120 anos, desculpa. E se você pegar o histórico, há 50 anos atrás, nossos pais, nossos avós, eles não viviam, talvez, grande parte da vida que a gente tem. Né? Então, hoje em dia, eu estou com 46 anos. Talvez, se eu tivesse 46 anos há um tempo atrás, eu já não teria a mesma forma física, a mesma habilidade que eu tenho hoje. Teria, talvez, a mesma que um cara de 30 anos. Né? Então, isso por si só já vem evoluindo muito, historicamente. E agora, com toda essa inovação acelerada, tem-se essa previsão. A parte da imortalidade que a gente estava conversando é que também muitos preveem que no futuro o próprio Elon Musk já está interagindo com o Neuralink, com o cérebro, né? Você vai conseguir extrair os seus dados do cérebro, como você faz com o seu HD, com o seu celular, transferir matéria. E na minha visão e na visão de muitos, o que você são os dados que você tem, a experiência que você teve, que está tudo registrado no seu cérebro. Se você transmite isso para um outro corpo mais novo, você transferiu a sua pessoa, a sua personalidade para lá. E aí você conseguiria ter a tal imortalidade. Claro que isso implica em uma série de coisas, né? Mas nesse conceito... Esses dados seriam o que a religião chama de alma? Ou para vocês essas coisas... Eu sou judeu, né? 120 anos é até um ano, meio que até vem da religião judaica, cabalístico bastante, porque são a quantidade de anos que Moisés viveu, né? Mas sim, não é só na questão de dados do cérebro, hoje já existe o coração artificial,
tá? Só que da mesma forma como o telefone nasceu, hoje a gente tem smartphone. Os smartphones eles ficam pequenininhos, aí depois eles voltam a ser grandões, aí voltam, não sei o quê. Mas o telefone, primeiro o celular era aquele celular gigante, enorme, você andava gigante. O coração artificial hoje é formado por um monte de válvulas dentro de uma sala de CTI. A tendência é que esse coração artificial fique do tamanho de um coração real, tá? Então, filas de transplante de coração vão diminuir. Existem estudos de você usar células tronco para criar em laboratório outros órgãos. Então, acredito sim que existe um caminho para a longevidade utilizando tecnologia com biotecnologia e tecnologia pura. O coração artificial ele é só tecnologia. Então, assim, não é só o cérebro, né? Eu acho que existem várias partes do nosso corpo que elas têm uma capacidade, que hoje a medicina tem estudado para que a gente consiga ter mais longevidade. E se você parar, eu até brinco com a minha mãe, eu falei, poxa, você está virando um robô, né? Porque você vai chegando numa idade, então já não escuta bem, bota um aparelho e usa o óculos, isso é nada mais nem menos que você se transformando meio robô. Obrigada, tá? Pela parte que me toca. Mas não deixa de ser você usando algo artificial para poder perpetuar algo que, infelizmente, o corpo humano já não consegue efetuar. Imagina 300 anos atrás, sem óculos, a pessoa era considerada cega. É cega, inválida. Verdade. É isso. 300 anos atrás, se a pessoa tinha um Alzheimer, ela era considerada gaga. Então, assim, cada vez a medicina vai ajudando. É verdade. Voltando aqui para o nosso Rio de Janeiro, já que o programa é Gente do Rio, vocês acham que a gente precisa mudar a narrativa sobre o Rio de Janeiro? De uma cidade, de um estado cheio de problemas a resolver para um estado, uma cidade cheia de oportunidades? É possível fazer isso, mesmo com esse ambiente, com tanta violência, com tantos problemas que parecem insolúveis? Eu acho que isso tudo anda junto, né? Porque se você tem muito problema, você tem muita oportunidade. E se você junta essas oportunidades com todos os ativos que o Rio de Janeiro tem, e aí isso é muito fértil e muito bom, né? Porque aí você tem muitas universidades, muitos pesquisadores, você tem toda uma cultura empreendedora, enfim. Então, você tem realmente alguns ativos, como a gente falou aqui, de energia. Então, sim, é uma cidade, um estado de oportunidades. Tenho muita certeza de que o Rio é capaz de evoluir, ser referência, e, de novo, não depende do político. Não. Depende dos empresários, dos empreendedores, dos fomentadores, dos jornalistas. Mas tem que ter um ambiente propício ao negócio, não? Eu acho que sim e não, tá? O ambiente, o Estado até pode proporcionar, está proporcionando incentivos, diminuição de carga tributária, etc. Mas minha empresa, por exemplo, é uma empresa que poderia estar, é uma empresa de tecnologia, ela poderia estar em qualquer lugar do mundo, como tá acontece hoje, né? Eu decidi ficar no Rio para poder gerar emprego no Rio, gerar renda no Rio e poder, para que meus filhos pudessem ter uma cidade melhor. Porque se a gente ficar esperando, é o que você falou, tem insegurança, você listou uma série de problemas que são problemas públicos. Mas se eu, como empreendedor, empresário, esperar que o governo, que vai durar 4 anos, no máximo 8, mude alguma coisa, mude tudo, ou crie um cenário favorável, pode não acontecer. E não aconteceu durante anos. E os empresários, o que aconteceu foi uma migração dos empresários para fora. O que mudou de 4 anos para cá foi que todo mundo do mercado empresarial, dos incentivadores como o Carlos, que está incentivando cada empreendedor, até do pequenininho até as grandes empresas, entenderam que não depende do governo, é o contrário. Nós nos unimos e aí batemos na porta do governo. Quem não importa quem é o prefeito que está ou o governador que está na ponta, porque se todos estão unidos, a gente está falando de centenas, milhares de empresários na região fluminense ou na região carioca, falando, olha, a gente precisa disso. E aí não é que eu preciso esperar que o ambiente fique favorável. Eu preciso me unir com os outros empreendedores, com os outros players do mercado, para que a gente possa ter uma voz única. E aí eu acho que se a gente continuar assim,
a gente faz o Rio brilhar novamente. E aí o Rio Innovation Week é um bom exemplo Exato. disso, É. porque ali você tem todo o poder privado se unindo em prol de um propósito único e chamando o poder público. Você tem ali esfera da prefeitura, do estado, do federal e muitas vezes, inclusive, grupos que andam em lados opostos, unidos em um único propósito, que é desenvolver o empreendedorismo e a inovação no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, é possível fazer isso, o Rio Innovation Week é um exemplo. Você se sentiu acolhido, abraçado pelas instituições, pela cidade, para fazer o seu projeto? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Rio Innovation Week, ele teve o apoio de todo mundo, sabe? Não só do poder público, mas das pesquisas, da população, dos empreendedores. Então, isso foi muito legal. Eu acho que a grande conquista do Rio Innovation Week é poder juntar todos num propósito único. Isso é muito difícil de fazer, especialmente no Rio. E foi talvez a maior conquista que a gente teve. E eu acho que a grande consequência, o grande presente que o Rio Innovation Week deixa para o Rio não é só um grande evento, é conhecimento. Que a gente está aqui discutindo, você falou, a gente começou conversando, você falou, existem diversos termos que ninguém conhece. E não vai ser numa entrevista, não vai ser só na Innovation Week que a gente vai mudar esse cenário. O cidadão carioca, o cidadão brasileiro precisa de conhecimento. O grande legado de um evento do Innovation Week, ou de vários eventos do Innovation Week, e de movimento, obviamente, como o seu, é que a gente está passando conhecimento, gota a gota, para o cidadão brasileiro, para o cidadão carioca, e para que ele consiga chegar na inovação que a gente está falando e não saia do Rio de Janeiro. Os grandes empreendedores que a gente conhece, que ele ajudou a criar, que eu acompanhei, saíram. Há 5, 7 anos atrás, eles migraram todos para São Paulo. O que a gente está conseguindo fazer agora, ao contrário, é manter. Manter? Agora, vocês sentem uma possibilidade do movimento de retorno? Eu acho que sempre existe se você criar... Aí a gente volta também para criar um ambiente, porque o Guilherme falou assim, somos cariocas e a gente está se esforçando e fazendo de tudo para que a gente viva num mundo melhor e que os nossos filhos possam viver num mundo melhor. Mas eu acho que quando a gente se une como está acontecendo e com todos os poderes e com todas as frentes, né, para poder criar esse mundo, isso acontece de uma forma muito mais rápida e muito mais forte, né? E aí, com isso tudo acontecendo, você se torna um lugar atraente para poder ser visitado. Então, você vê assim, todo mundo quer, de alguma forma, morar no Rio de Janeiro, porque é um lugar com um bom clima, com a paisagem maravilhosa, onde você consegue conciliar o trabalho com o lazer, né? Então, se a gente diminuir a violência, se a gente criar um ambiente bom para o empreendedorismo, é uma escolha natural. E como é que se faz isso, né? Falar, não, eu vou diminuir a violência com a polícia. Não é. É através de gerando emprego, educação. Então, por exemplo, moradia. E a gente não ter essa trava de acessar outros cariocas importantes, é importante também. Por exemplo, eu posso até contar um caso meu. Eu descobri, adoramos causas. Eu descobri que o Bob Burnquist, né, skatista famoso, mora na Califórnia, estava no Rio. E aí eu procurei todos os meus conhecidos, falei, eu preciso falar com o Bob, porque ele usa a Tezos em todos os... blockchain da Tezos, e a Tezos em todas as atividades dele. Eu preciso falar com ele, mandei, juro. Tem até um estudo, né, americano que se você contactar 16 pessoas em cadeia, você chega em qualquer pessoa no mundo. Aí eu falei, eu vou conseguir provar essa tese, né? E mandei ao mesmo tempo que eu contactei todo mundo, eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. Falei, Bob, eu sei que você está no Rio, eu sou o Guilherme, eu queria te encontrar. Meia-noite, ele me ligou. Aqui está meu telefone. Aí ele me ligou. Guilherme, eu vi tua mensagem. Acabou que até não consegui provar a tese, tá? Ele me ligou e falou assim... Foi direto. Foi direto. Não, foi assim, eu vi tua mensagem no Instagram, eu vi que a gente tem alguns amigos em comum, liguei para eles para ver quem você era. Meia-noite de uma quinta. Você pode vir aqui no Skate Cria, que é a ONG dele, na Ilha do Gigoia, amanhã, às 8 horas da manhã? Eu falei, posso. É o Bob, né? Vamos. Já fui lá, muito legal. Fui.
E aí você vê, a gente sempre fala, né, quando a gente está ensinando novos empreendedores, que empreender é igual ser um atleta profissional, mas eu nunca tinha conhecido um atleta profissional tão de perto, né? E aí hoje eu posso dizer, um atleta profissional realmente é igual a um empreendedor. É o tempo inteiro, não existe dia ruim. Tem que ser... aquele barzinho dele na Ilha da Gigoia, né? É, maravilhoso lá, fantástico, fantástico. E a Skate Cuida é uma ONG que começou, como todo esportista, ele olha e primeiro faz assim, não, olha, eu vou começar ensinando o que eu sei, né? Jogador de futebol, ele monta uma ONG com um time para ensinar futebol para a comunidade. Ele montou para ensinar skate. Aí tem a Raíssa, que faz parte da ONG hoje em dia. Depois, ele percebeu que para andar de skate precisava de rampa. Então, ele começou a ensinar marcenaria e serralheria, que são os tubos de ferro e aço. E aí, agora a gente está começando a conseguir montar a primeira turma para ensinar tecnologia, desenvolver. O adolescente vai poder chegar lá e escolher, eu quero aprender a andar de skate, eu quero aprender marcenaria. E o outro vai poder falar, eu quero aprender a desenvolver. Então, ele vai aprender a desenvolver do nível mais básico, HTML, até em blockchain. Então, assim, unindo até pessoas que eu achava que eu nunca na minha vida ia conseguir chegar perto, né? Porque você está falando de lendas do esporte. Aí você fala assim, como é que eu vou chegar perto dele? Até vira uma entidade. E quando você chega perto, você fala, é um ser humano. Então, assim, quando você consegue essa união, cara... Até o bar é um empreendimento dele, Não, né? com Também certeza. tem show, tem... E isso tem uma cultura muito legal no mundo de startups, que é o give back. Então, grandes referências, empreendedores de muito sucesso, eles se doam o tempo dele gratuitamente para ajudar novos empreendedores na sua formação, com seu network. Então, todos nós aqui mentoramos, Guilherme mentora, eu mentoro, adoro mentorar. E eu recebo mentoria. Esse mês agora eu fui procurado por um fundador de um dos maiores grupos varejistas aqui do Brasil que estava me oferecendo para me mentorar. Então, olha que legal. E assim como eu conheci um grupo que é o Investe Favelas, que investe e mentora empreendedores da comunidade. Então, isso é muito legal. Então, hoje em dia tem uma oportunidade que meu pai não teve, né? A gente estava conversando, português, vindo, na época dele, ou você trabalha, junta dinheiro para você montar você não tem ajuda. Eu não tive ajuda inicialmente para crescer o meu negócio. Hoje em dia, se você tem uma ideia, você quer empreender, você tem ajuda, você tem recurso, isso tudo gratuito e acesso livre. Basta você querer. Então agora vamos para o nosso ping-pong final, nesse clima de ajuda, de solidariedade, nesse clima bacana. Ser nerd Hoje... Gostar de tecnologia, quadrinhos, não sei, é o geek, né? Minha esposa fala que foi bom ter casado com um nerd. Não sei. Falava que o nerd vai ser geralmente o chefe. Uma série imperdível sobre tecnologia e inovação. Ou série, ou filme. Eu gosto muito do filme assim, tem alguns filmes, né? Eu gosto muito do filme do Steve Jobs. Muito bom. Os dois, mas eu prefiro o do Ashton Kutcher. E série? Uma onda que tem vindo muito é contar as histórias das grandes startups, os unicórnios, né? Que são fantásticas, porque a gente não imagina o quanto que aconteceu por trás. Então, We Crash, da WeWork, Pump It, do Uber, o próprio Silicon Valley. E eu acabei de ver também o Rei da TV, do Silvio Santos. Empreendedorismo na veia. Eu vi Impressionante, nunca ia imaginar. Eu vi sem pretensão nenhuma, mas também é sobre empreendedorismo, acaba sendo a do Mike Tyson. Também é sensacional. Então, pratica algum esporte? Pratico jiu-jitsu. Tênis e futebol. Agora, muito pouco futebol, hein? Tênis. Mas... Alguma superstição? Várias. Não tem. Ele não tem quais? Não tem. Passa debaixo de escada? Não, passo debaixo de escada. Porque assim, eu sigo, como eu falei, eu sou judeu. E a religião judaica tem a parte ortodoxa da religião, que é usar kippah,
né, deixar a barba crescer, não faz barba, e come kasher e tudo mais. Eu acredito e eu sou religioso, que eu digo sou religioso por tradição. Então eu sigo todas as tradições. Eu faço jejum uma vez por ano. Há 2 semanas atrás eu estava fazendo jejum de 25 horas. Então não deixa de ser uma superstição / tradição. Eu faço porque eu acredito que vai me fazer algum bem. Do ponto de vista religioso, tem rezas e etc. que seriam atrelados. No meu caso, não. Eu faço porque eu acredito que vai me tornar uma pessoa melhor. Uma figura que é a cara do Rio. Zeca Pagodinho. A cara do Rio é o Eduardo Paes. Porque isso tudo que está acontecendo... Ele também já foi bem citado. Bem citado, Já foi. Ele tem recebido... Se você é um empreendedor de qualquer tamanho e falar, eu quero conseguir chegar conseguir o telefone da secretária dele e falar, eu gostaria de falar com o Eduardo Paes 15 minutos, você vai conseguir falar. Ele recebe todo mundo. E outro que fez a diferença que está junto dele é o Chicão Bulhões, que é o secretário de desenvolvimento. Um ídolo. Tem tantos ídolos clássicos, como Steve Jobs, por aí, mas meu pai é um ídolo. Eu sou meio cético nisso, tá? Eu não gosto de ter um ídolo, porque ídolo vem da palavra de idolatrar, né? Eu gosto, como ele falou, de ter vários mentores e acessar e ser cara de pau de acessar os mentores, tá? Então, por acaso... A gente já viu uma prova da sua cara de pau. Um exemplo é o caso do... Não sei se você conhece agora, que é o novo Gary Vee, o Grant Cardone. Grant Cardone. Tá? Sexta-feira eu vou ter uma mentoria com o Grant Cardone, que é um americano que está super famoso. Para mim, ele é um cara que eu gostaria de ter acesso. Não seria um ídolo. Poderia ser um ídolo. Um cara que você admira. É um cara que eu admiro. Tudo bem. Mas Um sonho. Fazer o IPO. o meu sonho também. Mas é fazer o IPO para deixar um legado para que a empresa seja maior do que eu. Não é pelo financeiro. Não é pelo financeiro também, né? Por fechar um ciclo. Eu acho que é por você iniciar algo e você conseguir realmente fechar esse ciclo de conquista, né? Chegar na linha final da maratona, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. No meu caso, o IPO tem um outro significado, que não é fechar o ciclo, é o contrário. É deixar o ciclo aberto independente de mim. É porque a perpetuidade é algo que você não pode garantir, mesmo com a IPO. Não, mas a PricewaterhouseCoopers está aí até hoje, as empresas estão aí Mas com até hoje. certeza ajuda bastante, né? Muito obrigada pela participação de vocês dois. Eu viu? que agradeço. Obrigado você, mãe. E obrigado, Obrigado, Carlos, por Guilherme. dividir comigo também a mesa, que Mais uma sempre é um vez. prazer. Carlos, se quiser chamar para Rio Innovation. Então, espero todos vocês de 8 a 11 de novembro lá no Pier Mauá. Eu acho que o Innovation Week foi um evento criado para ser o ponto de encontro. Uma vez por ano, você tem que ir lá para entender o que está acontecendo no seu setor e como que você pode se aproveitar das oportunidades. Então, é um momento que você tem que ir lá se atualizar. Não deixa de ir, tá? Nos vemos lá. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!